E aí, gurizada, como é que vocês estão? Como é que tá essa força aí no final do semestre? Então, dando continuidade aí na nossa sequência de vídeos aí, que a gente começou falando sobre a Bacia do Paraná, agora nós vamos entrar no que é o registro da bacia, né? O que a gente tem de rocha sedimentar lá e como que elas estão posicionadas no tempo e no espaço, né, cara? Então, de primeira aí, já dá um like aí, já dá um like aí no vídeo, já compartilha com seus amigos aí que gostam desse tipo de tema, que está estudando essa bacia. Já deixa no comentário aí como é que tá a ideia, se tá um negócio legal, se vocês estão curtindo, tá ligado? Eu quero ver o feedback de vocês aí. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né? A tela do meu computador. E aí, qual que é o tema de hoje? O Paleozoico na Bacia do Paraná, cara. Então, como é que vai ser como é que a gente vai construir a nossa rede cognitiva aqui de pensamento aqui sobre esse tema? Nós vamos entrar aqui na introdução aqui para falar como é que a bacia está, onde que está localizada, quais são alguns eventos importantes, como que seria a estrutura, né? Passando por um embasamento, qual que seria o embasamento da bacia, segundo alguns autores. Entrar aqui nos ciclos orogênicos e subsidência. Vamos passar para sequências sedimentares, né? Qual que é o registro dessa bacia. E aqui entrar nas sequências paleozoicas, né? Que é a sequência Rio-Ivaí, que é Meso-Ordoviciano-Siluriano. A sequência Paraná, que é Devoniano. E a sequência Gondwana 1, que é Permo-Carbonífero, né? O final do Carbonífero e o Permiano. E uma casquinha assim do início do Triássico, né? A gente já está dando um passo no Mesozoico da bacia. Então, introdução. O que a gente tem de domínios aqui da plataforma sul-americana? A plataforma sul-americana ela surge no final do ciclo brasiliano, depois de configurado todos esses eventos tectônicos, configurado todos esses ciclos tectônicos, porque cada autor eles vão chamar o brasiliano, eles vão dar eventos tectônicos diferentes, né? Aquela ideia de diacronismo, que está acontecendo num ponto não significa que está acontecendo no outro. Então, para alguns autores, tem-se 3 eventos principais de orogênese durante o brasiliano. Aí vai chamar de brasiliano 1, 2, 3, enquanto outros vão considerar 6. Vai de autor para autor o que ele está considerando para classificar o brasiliano. E vai chamar brasiliano 1, 2, 3, 4, até o ad infinito. Isso conforme o que o autor está considerando de importante para separar esses eventos, né? Então, o que a gente tem aqui é o embasamento da plataforma. São rochas do cráton, né? São rochas cratônicas. O que a gente tem de cráton exposto é o cráton do São Francisco. E o outro cráton importante é o cráton amazônico. E esses 2 crátons aqui, esses 2 domínios, que é o domínio sul-atlanticano e o domínio aqui dessa porção aqui, onde está ocorrendo o cráton amazônico, eles são separados por uma estrutura importante, que é denominada de lineamento transbrasiliano. Ele é um lineamento gerado por movimentação transcorrente, né? E essa estrutura vai separar esses 2 domínios geológicos. Enquanto o sul-atlanticano aqui, ele tem uma evolução vinculada com a África, com o continente africano, o domínio aqui do cráton amazônico, ele tem uma evolução ligada com a Laurásia. Então são 2 porções do Brasil com gênese geológica distintas. Aqui em amarelo nós temos as províncias, as coberturas fanerozoicas, né? Ocorrendo em cada bacia sedimentar diferente. E nisso a gente entra nas sinéclises, né? As sinéclises são essas bacias que evoluíram ao longo do Fanerozoico, que tem um caráter mais estabelecido em cima de um cráton, como a bacia do Paraná,
nessa porção sul e sudoeste do Brasil, a bacia do Parnaíba, a bacia do Amazonas e Solimões. Enquanto a bacia do Acre aqui, ela está condicionada ao domínio de antipaís de outro domínio geológico importante aqui, da placa sul-americana, que é a cadeia andina, que ela tem uma evolução mesocenozoica. E a última, não menos importante, né, a plataforma patagônica, que ela vai se individualizar como tal com a massificação do Pangeia, isso durante o Triássico. Enquanto essa borda vermelha aqui, consolidada, é a borda pontilhada, é o que está separando a plataforma sul-americana, né? Então, o que está ocorrendo dessa porção para leste aqui é a plataforma sul-americana. Os eventos tectônicos que nós temos aqui na plataforma sul-americana, eles são registrados desde o Neoarquiano até o ciclo atual. Então, cada ciclo tectônico ele vai gerar um megacontinente. Enquanto esse ciclo Jequié ele vai gerar o megacontinente Canorlândia, isso no Neoarquiano. No Paleoproterozoico, o ciclo transamazônico ele vai condicionar a evolução do Colúmbia. Esses dois continentes aqui, eles ainda estão meio que no campo da especulação geológica, né? Porque quando a gente já começa a pegar coisa mais antiga de 150 milhões de anos até o início da Terra, muita coisa foi perdida, sabe? Então, quando a gente já vai entrando para coisa de meso, paleoproterozoica, a coisa fica mais complicada ainda, entende? No Mesoproterozoico, o que nós temos aqui é o evento Rio Negro-Juruena, na base, o evento Rondoniana-São Ignácio e o ciclo Sussás aqui. Esses três aqui eles estão registrados no Crato Amazônico. Essas estruturas do Crato Amazônico, diferente dessas estruturas que eu mencionei antes, do Sul Atlanticano, gerado pelo Brasiliano, enquanto essas estruturas do Brasiliano têm uma orientação nordeste, essas estruturas que foram geradas nesses ciclos aqui, nesses eventos, elas têm uma orientação noroeste, que já é uma outra orientação, né? E todos esses ciclos aqui, do Paleoproterozoico e Mesoproterozoico, vai gerar o supercontinente Rodinia, né? Então, em 1 bilhão de anos, esse continente ele vai se romper. E aí todos esses blocos que eles compõem esse continente Rodinia, eles vão se dispersar e durante o Neoproterozoico eles vão começar a se colidir, né? Então aqui na placa sul-americana e na placa da África, os blocos ali, os crátons mais antigos, como aqui na placa sul-americana, que se tem aqui de cráton aqui, falando por alto, é o cráton Rio de la Plata, o cráton do São Francisco, o cráton do São Luís, o cráton amazônico. E lá na África é o cráton Kalahari, o Congo, o Oeste Africano. E esses crátons eles vão começar a se interagir e vai ter esses eventos orogênicos, né? Então vai gerar essas faixas móveis. E isso vai ser o ciclo brasiliano. Então, no final do ciclo brasiliano, até o Triássico, vai ter a fase de estabilização da plataforma sul-americana. E na porção sudoeste a sul do Gondwana, vai ser uma zona ativa, né? Vai ser uma zona onde vai ter outros blocos que vão se desligar de outros continentes e vão se colidindo no Gondwana, para formar o Pangeia na base do Triássico, né? Então, na base do Triássico tem o Pangeia, e o Pangeia ele rapidamente ele vai se fragmentar novamente, sabe? Ele vai se romper. Ele vai se romper em torno de 230 milhões de anos. E então a gente vai entrar no ciclo atual.
para futuramente formar um novo supercontinente, né? Então, no futuro, há cerca de 250, daqui a 250 milhões de anos, aqui na superfície terrestre vai ter outro supercontinente. Essa representação aqui, ela não é um consenso, né? Seria uma representação do que seria o Rodine 1 bilhão de anos atrás. Isso aqui vai mudar de autor para autor. Então, cada autor vai chamar, vai interpretar que esses blocos que formavam o Rodine, assim, eles vão estar configurados de outra forma diferente dessa. Isso aqui eu coloquei só, digamos assim, a título de curiosidade, né? E com a estabilização do ciclo brasiliano e a consolidação do Gondwana, o que nós temos seria uma situação próxima a essa. Onde aqui em amarelo aqui é a área continental, né, onde tem uma ocorrência de bacias sedimentares aqui. Aliás, aqui em amarelo seria as áreas submersas, perdão, onde estão ocorrendo alguns crátons, né, como aqui o cráton de São Francisco, o cráton amazônico e o cráton Rio de la Plata, na placa sul-americana. Enquanto na placa africana, o que nós temos aqui? O Kalahari, o cráton do Congo e o cráton oeste africano, bordejado por faixas móveis brasilianas, né? Aqui a Mantiqueira, a Tocantins, Borborema e as faixas móveis da África, né? Circundado por um cinturão de faixa móvel de idade paleozoica, que em 1937 o Dutoit vai chamar de geossinclinal Sanfral, ou quando ele estuda esse geossinclinal Sanfral e vê que no final do Permiano tem seu evento orogênico importante, onde ele vai chamar de Gondwanides. E todos esses eventos aqui eles foram importantes para a construção desse geossinclinal, para a evolução dessas bacias, dessas sinéclases, né? Em 2005, baseado nesses trabalhos mais antigos, né, o Cawood vai chamar esse geossinclinal Sanfral de cinturão Terra Australis. Aqui essa figura, dando o nome aos bois, né? Quais são os nomes desses domínios geológicos que nós temos aqui, né? Então aqui em verde são as faixas móveis e cada nome das faixas, né? Em rosa são os crátons, aqui os crátons africanos e aqui os crátons sul-americanos. Em amarelo é a cobertura, que a gente tem de rocha sedimentar e as bacias, né? Aqui sempre da bacia do Acre, Solimões, Amazonas, Parnaíba, que a gente começa a entrar na bacia do São Francisco, e a bacia do Paraná e outras bacias, né? Aqui ele colocou no mesmo saco de gato a cadeia andina, e aqui mais ao sul da Argentina, a plataforma patagônica. E aqui em azul, qual que é o limite da plataforma sul-americana, onde que o limite está inferido e onde que ele já tem uma precisão mais acurada, né? E aqui, o que seria em preto, né? O que seria a delimitação dos crátons. Então, essa aqui seria a delimitação do cráton amazônico. E aqui a delimitação do cráton de São Francisco. E aqui em pontilhado, a delimitação do cráton do Paraná, o Paranapanema, o Rio de la Plata, vai depender de como cada autor vai chamar isso. No Uruguai, na Argentina, eles vão chamar isso de cráton Rio de la Plata, enquanto aqui no Brasil é mais usado o cráton do Paranapanema, né? Só que é basicamente a mesma coisa. Essa bacia, essa figura aqui, demonstrando como que está o hierarquizado
cada estágio de tectônica ou cada estágio geológico na plataforma sul-americana. Então, aqui no final do Cambriano, final do Cambriano, início do Ordoviciano, o ciclo brasiliano ele já tá definido, né? As orogêneses já foram cessadas e já passou daquela fase de instabilidade, né? Essa fase de instabilidade já está bastante marcada por bacias molassas, são as bacias continentais, como, a exemplo, a bacia do Camaquã e a bacia do Itajaí, que são bacias do Ediacariano, bacia que tem idade do Cambriano também. A gente vai passar pelo estágio de transição, que é quando a gente está passando daqueles eventos onde que o Gondwana ele vai começar a se reestruturar termicamente e isostaticamente. E então a gente vai entrar num período de estabilidade da plataforma, né? E já no Mesotriássico vamos ter uma ativação tectônica. Pro Almeida ele vai chamar essa ativação tectônica de rifteamento 1, rifteamento 2 e rifteamento 3 e finalmente a deriva. Então o rifteamento 1 é a fragmentação do Pangeia, onde a Laurase ela vai se romper do Gondwana e vai ter a abertura do Atlântico Norte. Então eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o holocausto do Takutu é uma estrutura gerada no rifteamento 1, né? Ele está ao norte da Amazônia, se não me engano. E o rifteamento 2 e o rifteamento 3 já é o rompimento do Gondwana. Ele vai se romper da África. E vai ter a construção do Atlântico Sul, como o holocausto do... Esperem um pouquinho. O holocausto do Recôncavo no Nordeste brasileiro, né? E finalmente a fase de deriva, então. A fase de deriva é quando já tem estabilização dos ambientes marinhos, a placa sul-americana ela já se separou da placa africana, já tem já tem a fase de deriva continental, né? Já é na borda da placa africana, da placa sul-americana, vai se estabelecer as bacias de imagem passiva, né? Bacia de Campos, Santos, Pelotas, Espírito Santo e outras. Então, atualmente nós estamos de 15 milhões de anos para cá, nós estamos no estágio moderno, né? Para o Paleozoico, ao meio de 1969, essas denominações aqui de fase talassocrática, geocrática, rifteamento, 1, 2, 3 e deriva, é do trabalho do Almeida, de 1969. O que ele vai considerar de fase talassocrática aqui é um período de tempo onde a plataforma ela teve submetida a processos de transgressão e regressão do Pantalassa, né? Enquanto a fase geocrática que vai se iniciar no Triássico, vai ocorrer predominantemente depósitos continentais. Essa definição aqui de fase talassocrática e geocrática, ela vem da escola fixista. A escola fixista é aquela escola da geologia baseada na geossinclinal. Que algumas considerações que eles faziam, que o nível do mar não era profundo, a gente não tinha aí profundidades acima de 500, 1.000, 2.000, 3.000 metros de profundidade, para eles isso não existia. E o que tinha de movimento tectônico era movimento na vertical, né? E eles tinham uma rivalidade com os mobilistas. Os mobilistas eram quem? Era a galera que acreditava nos movimentos horizontais, né? Então essa galera, eles vão começar, um cara que vai dar um passo assim na escola mobilista é o Steinman, em 1905, que ele vai trabalhar com uma tríade de rochas que ele encontra nos Andes, né? Não, nos Andes não, nos Alpes.
E ele vai estudar essa tríade de rochas que são schertz de radiolares, são serpentinitos e são lavas almofadadas. Ele vai dar um passo inicial nos estudos de ofiolitos com essa designação, né? E isso contrariou os fixistas, porque os fixistas não acreditavam nessa história de o mar ser muito profundo, né? O que Steinman já considerava. Enquanto o Wegener, em 1912, ele vai vir com essa ideia de deriva continental, aí amplamente aí, um movimento horizontal na superfície terrestre, né? E aí vai ter essa briga do início do século XX até meados da década de 60 com a implantação da tectônica de placas. Então essa fase talassocrática, geocrática, elas vêm dessas ideias do fixista, né? Isso aqui já não é mais usado, eu coloquei a título de curiosidade. Essa curva do mar aqui, ela baseada no trabalho de Hallam em 1992, ela propõe como seria o nível do mar ao longo do Fanerozoico. Então, durante o Paleozoico, o nível do mar ele foi extremamente alto, né? Onde ele atingiu o seu máximo, o nível do mar máximo ocorreu no Ordoviciano, e do Ordoviciano até o final do Permiano, ele começa a sofrer um estágio de queda, onde no Permiano, com a consolidação do Pangeia, né, tem um nível de mar baixo. E aí, a partir do Triássico, esse nível do mar ele volta a subir novamente, né? Então, no Mesozoico, ele vai atingir seu máximo próximo do final do Cretáceo, e aqui ele volta novamente a cair para atingir nível do mar baixo durante o Quaternário, né? Então, os níveis do mar mais baixo que temos ao longo do Fanerozoico é no final do Permiano, início do Triássico, e agora no Quaternário. Enquanto no Paleozoico, no Mesozoico, o nível do mar foi muito alto. E quais são os elementos que influenciam essa subida estrondosa do nível do mar? São tectônica, né? Criação de crosta oceânica, automaticamente o nível do mar vai subir. E climático. Então, se a gente observar aqui no Carbonífero, tem-se o nível do mar relativamente baixo em comparação com o que nós tivemos no Ordoviciano e no Devoniano. Porque o que está acontecendo aqui? Tem-se a glaciação gondoânica, né? E aqui no Permiano, por que o nível do mar está baixo? Porque o Pangeia já estava consolidado, né? E o Pangeia ele começa a sofrer uma elevação. Então ele começa a sofrer assim, digamos assim, um surgimento em larga escala. Então, por mais que o nível do mar ele suba, ele não vai conseguir acompanhar essa subida isostática mais pronunciada do Pangeia. Então, o Pangeia ele se rompe. Então, aqui, o nível do mar ele começa a subir de novo, que começa a ter esses eventos de criação de crosta oceânica. E aqui no Cretáceo, com a criação de crosta oceânica da cordilheira mesoceânica, o nível do mar ele sobe elevadamente. Aqui esse trabalho do Soares de 1974, ele propõe que as sequências sedimentares que ocorrem na plataforma sul-americana, elas têm uma correlação mundial, e ele correlaciona com as sequências de Sloss de 1963, né, que ele propõe para o cráton norte-americano. Então aqui essas sequências do Sloss aqui, tipo Canoa, Psaroca, Zuni, o Soares ele vai correlacionar essas sequências e vai denominar aqui beta, gama, delta, epsilon. Então sempre quando a gente ouvir falar dessas sequências, é o trabalho do Sloss onde ele está tentando correlacionar com a sequência, é o trabalho do Soares tentando correlacionar com as sequências do Sloss. Isso aqui praticamente não é mais usado. Eu vejo a denominação dessas sequências de vez em quando, uma hora ou outra.
Então aqui como é que tá? A gente vai saindo da bacia do Amazonas, vai passando para a bacia do Parnaíba e chega no bacia do Paraná. Então, passando aqui para o próximo passo aqui, né? A gente vai entrar no embasamento. O que seria o embasamento da bacia do Paraná?